Saudações, essa é uma videoaula de matemática. Já deixei o pente aqui de prontidão. Tá. Vamos supor que o professor de matemática da sua escola marcou uma prova e deixou claro que essa prova não vai ser realizada no laboratório de informática, vai ser na sala de aula convencional. E ele também deixou claro que não vai permitir a utilização de notebook, tablet, smartphone, calculadora, relógio, ou seja, você vai ter que fazer os cálculos de cabeça. Vai ter que fazer os cálculos usando a folha, o papel, né, e o cérebro. Bom, então, um dos assuntos dessa prova são os números primos. E vamos supor que uma das questões tenha lá, por exemplo, o 37, e você tem que informar se esse número é primo ou não, mas não pode usar software, não pode usar calculadora, não pode usar nada disso. Como identificar se o número é primo ou não? Bom, observe que 37 não é um quadrado perfeito, mas 36 é. Então, se eu subtrair aqui 1, 37 menos 1, 36. E 36 é um quadrado perfeito. Então, eu vou extrair aqui a raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6, né? 6 vezes 6, 36. Então, esse aqui é o limite. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar o 37 e vou tentar dividir por 2. Divisibilidade, eu preciso fazer essa divisão? Na realidade, não, mas para efeitos didáticos, pedagógicos, eu vou tentar fazer. Divisibilidade por 2. Quando um número é divisível por 2? Quando é par. Por exemplo, 2 é divisível por 2, 4 é divisível por 2, 6 é divisível por 2, 8 é divisível por 2, 10 é divisível por 2 e assim sucessivamente. Todos os números pares são divisíveis por 2. Professor, o que significa dizer que x divide y? Significa que y é divisível por x. X divide y, ou seja, essa é uma divisão exata que deixa resto zero. E não é o caso aqui. 2 não divide 37. Na divisão euclidiana, eu posso fazer o seguinte. 2 vezes 1, 2, para 3, 1. Abaixo 7. 17. 2 vezes 9, 18. Passa. Então, eu vou colocar aqui. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Deixa o resto 1. Então, divide. Vamos passar para o próximo número primo. 37 dividido por 3. Divisibilidade por 3. Quando um número é divisível por 3? Uma regra simples. Você soma os algarismos que integram esse número, e se o número resultante for divisível por 3, o número em questão também é. Não é o caso. 7 mais 3, 10. 3 não divide 10. 10 não é divisível por 3. Nem preciso fazer esse cálculo, mas vou fazer para efeitos didáticos pedagógicos. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Abaixo 7. Essa é a divisão euclidiana. 3 vezes 3, 9. Passa. Então, 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Deixa o resto 1. Vou continuar dividindo. Próximo número primo. 37. Eu estou dividindo pelos números primos. 2, 3. E o meu limite, o limite aqui dessa regra é o 6. Porque nós extraímos a raiz quadrada ali. 37 divide. Qual é o próximo número primo? 5. Quando o número é divisível por 5? Quando termina por 0 ou 5. Nem preciso fazer o cálculo, mas vou fazer para efeitos didáticos pedagógicos. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 8, 40. Passa. 7 vezes 5, 35. Para 37, 2. Deixa o resto 2. Vamos continuar. 35. Não dividiu, tá vendo? Essa aqui é a divisão. Quando que um número é divisível pelo outro? Quando deixa resto 0. 37. Vamos passar para o próximo número primo. 37. Qual é o próximo número primo? Depois do 5. 6 não é primo, 6 é par. 2 é o único número par que é primo. Qual o próximo número primo? 7. E se você observar com atenção, 7 passou do limite que nós estipulamos aqui em cima. 7 vezes 7 é 49 e o número em questão é 37, ou seja, eu nem preciso fazer essa divisão aqui. Eu já sei que esse número, o 37, é primo. Então, é assim que você averigua se um número é primo ou não. Compreendeu? Vamos fazer mais uma vez? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vou apagar isso.
Vamos apagar tudo isso aí. Vamos fazer um novo exemplo. Vamos supor que a segunda questão tem lá o número 101, por exemplo. 101 não é um quadrado perfeito, mas se eu subtrair 1, vai virar 100. E aqui eu posso extrair a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então 10 vai ser o limite para as nossas divisões. Então vou colocar aqui 101 é divisível por 2? Se você prestou atenção no primeiro exercício, você vai perceber que não é um número par, mas vamos lá. Vamos fazer a divisão euclidiana. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Abaixo 1. 2 vezes nada, nada. Para 1, 1. Então deixa o resto 1. 2 vezes 50, 100. Para 101, resto 1. Vamos para o próximo número primo. 101 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Abaixa 1. Ficou aqui 11. 3 vezes 4, 12 passa. Então 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que o integram resulta no número divisível por 3. 1 mais 1, 2. 2, não deu 23. Vamos passar para o próximo número. Próximo número primo. Bom, 2, 3, próximo é 5. Quando o número é divisível por 5? Quando termina por 0 ou 5. Não é o caso, mas vamos fazer assim mesmo para efeitos didático-pedagógicos. 2 e 5, 10, para 10 nada. Abaixo 1. 5 vezes nada, nada. Para 1, 1. Então, 5 vezes 20, 100, para 101, 1. Próximo número. Após o 5, 2, 3, 5, 6 não é primo porque é par. Próximo número primo, 7. 7 vezes 2, 14. Então vou aqui de 1. 7 vezes 1, 7. Para 10, 3. Abaixo 1. 4 vezes 7, 28. 7 vezes 5, 35 passou. Então 4. 4 vezes 7, 28. 29, 31. Resto 3. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31. Resto 3. Não divide. Vamos para o próximo. Após o 7, qual o próximo número primo? 8 não é primo, é par. 9 é divisível por 3. 10 é par. Próximo número primo seria o 11. Passou de 10. Então eu não preciso fazer essa operação. Posso parar por aqui no 7. E afirmar que 101 é primo. É assim que você informa se um número é primo ou não, sem usar o software, usando só o seu cérebro mesmo, sem usar smartphone, notebook, calculadora. Professor, o senhor deu 2 exemplos aí de números primos. E quando não for primo? Vamos fazer mais um então. Vai ficar bem compreendido para você fechar essa prova e tirar 10. Vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu pensar aqui. 2 é o único número par que é primo. Então, se você, por exemplo, tiver uma questão lá com o número 8, nem precisa fazer cálculo nenhum, porque 8 é par, 2 é o único número par que é primo. Se você quiser fazer a divisão para poder tirar qualquer dúvida, é porque os números primos são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Se você quiser fazer a divisão, você chega aqui, ó, 8, vou dividir por 2, tá? Primeiro número primo. 2 vezes 4, 8, para 8 nada, encontrou o resto de 0, isso significa que a divisão foi exata. E o que acontece? Os números primos são divisíveis apenas por 1
e por eles mesmos. Se dividiu por 2, 8 não é primo. E isso está muito claro, porque 2 é o único número par que é primo. Vamos fazer um outro exemplo aqui. 9. 9 é um quadrado perfeito. Se eu extrair a raiz quadrada, eu encontro quem? 3. Lembrando, números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Vou dividir o 9. Tentar dividir por 2 não vai dividir, porque os números pares são divisíveis por 2. 2 vezes 5, 10 passa. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Vamos para o próximo número. Vou colocar aqui 9. Vamos dividir pelo próximo número primo, que é 3. 9. 3 divide 9. 9 é divisível por 3. 9 é múltiplo de 3. Então, 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Encontrou o resto zero, então a divisão foi exata. Os números primos são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Se 9 dividiu por 3, então 9 não é primo. Muito fácil, muito tranquilo esse assunto. Tenho certeza que você compreendeu e vai chegar nessa prova e tirar nota máxima. E pode falar para o seu professor. Estudei com o professor Pablo lá no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.